O que leva uma mulher cristã a pensar que, por estar grávida, já não é mais pecado aparecer seminua diante de todo mundo? É exatamente sobre isso que iremos falar hoje. A normalização de se mostrar em roupas íntimas, como calcinha, sutiã e até mesmo seminua nas redes sociais durante a gestação. E antes de tudo, já quero deixar claro, este vídeo é para quem ama a verdade da palavra de Deus e não tem medo de ser confrontado. Nos últimos anos, temos visto um fenômeno preocupante. Mulheres que se declaram cristãs, muitas ativas na obra de Deus, esposas e até mães, fazendo ensaios fotográficos de lingerie ou até mesmo de maternidade em poses sensuais. Mas precisamos ser claros, sensualidade não combina com santidade. A criação de Deus é bela. Podemos olhar para uma paisagem, para uma flor, para as estrelas e nos maravilhar com a obra do Criador. Essa beleza desperta admiração, não desejo de posse. Mas quando falamos do corpo humano, a história é diferente. A exposição sensual desperta sim o desejo da carne. E é justamente por isso que Deus estabeleceu limites claros na palavra. Em Mateus capítulo 5 e versículo 28, Jesus disse: Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, já em seu coração cometeu adultério com ela. Se o simples olhar já pode conduzir ao pecado, imagine quando essa exposição é proposital, planejada e publicada para milhares verem. O problema não é apenas individual. Casamentos estão sendo destruídos, homens e mulheres caem em adultério, famílias inteiras são dilaceradas, ministérios que deveriam ser firmes estão sendo abalados, mulheres que deveriam ser exemplo de pureza e santidade estão, ao contrário, se expondo sensualmente nas redes sociais. Ah, não é pecado, estou grávida. Quantas pensam assim? Mas eu digo, é pecado sim. A condição de gravidez não anula a palavra do Senhor. Pelo contrário, penso que justamente por estar gerando uma vida, a mulher deveria redobrar o cuidado em como se apresenta diante da sociedade. Além disso, precisamos lembrar que o nosso corpo não nos pertence. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 a 20, está escrito: Acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus? Vocês não são de vocês mesmos, foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Se somos templo do Espírito Santo, como podemos usar esse mesmo corpo para promover sensualidade? É incoerente dizer que amamos a Deus e, ao mesmo tempo, usar nossas redes sociais para estimular desejos carnais em outros. Querida irmã, a sensualidade não é apenas uma questão de estilo de vida moderno. É um caminho que abre portas para o pecado e fere o testemunho de Cristo. Não se trata de proibir fotos, ensaios ou registrar fases importantes da vida. Mas existe uma linha clara entre beleza e sensualidade. O problema começa quando a intenção é chamar atenção para o corpo e despertar aquilo que não glorifica ao Senhor. O mundo pode até aplaudir, mas a palavra de Deus é clara. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Talvez neste momento você esteja pensando: mas o meu marido, que é o cabeça da minha casa, concordou e até participou comigo do ensaio fotográfico de gestante. Eu posei de lingerie e ele amou. Pois bem, aqui vai um alerta. Como homens que deveriam assumir o papel de protetores e cuidadores têm compactuado cada vez mais com esse tipo de exposição.
Muitos sequer se preocupam com quem estará vendo sua esposa do outro lado da tela do celular. E pior ainda, há homens casados que sentem prazer em exibir suas esposas para outros homens. Mas a Bíblia é clara ao orientar os maridos. Em Efésios 5, 28 a 29, Paulo afirma que o homem deve amar sua esposa como ama a si mesmo, cuidando dela tal como Cristo cuida da igreja. Veja a profundidade disso. Cristo não apenas protegeu a igreja, ele se entregou por ela, deu a própria vida para que ela fosse salva. Isso significa que o marido deve estar disposto a se sacrificar pela esposa, colocando o bem-estar dela acima dos seus próprios desejos egoístas. O amor do homem não pode ser possessivo nem exibicionista, mas sim protetor, zeloso e cheio de responsabilidade espiritual. Em 1 Pedro 3,7, os maridos são exortados a viver com suas esposas com entendimento, tratando-as com honra, respeito e consideração, reconhecendo que são co-herdeiras da graça da vida. Isso implica que a esposa não é um objeto para ser exposto, mas uma filha de Deus, confiada ao marido para que ele a guarde, cuide e valorize. Quando o homem falha em exercer esse papel de protetor, líder espiritual e guardião da sua casa, e ao contrário, estimula ou consente que sua esposa se exponha de forma sensual diante de outros, ele não apenas falha como marido, mas também como servo de Cristo. Ele abdica da sua missão dada por Deus e abre brechas espirituais que podem destruir o casamento, a família e até mesmo sua própria comunhão com o Senhor. A palavra de Deus é um guia prático de como devemos viver para agradar a Deus e principalmente como devemos separar o santo do profano. A passagem sobre separar o santo do profano é encontrada na Bíblia, nos livros de Levítico e Ezequiel. Em Levítico 10:10, o mandamento é direto. Vocês têm a obrigação de fazer separação entre o santo e o profano, entre o impuro e o puro. Já em Ezequiel 42:20, a Bíblia descreve um muro que media as 4 bandas para fazer essa separação entre o santo e o profano. Santo e profano refere-se à distinção entre o que é sagrado, ou puro, e o que é mundano ou impuro, e a dificuldade de separar estes 2 domínios. Na Bíblia, como no livro de Ezequiel, essa mistura é vista como uma transgressão, onde os sacerdotes não faziam a diferença necessária entre o sagrado e o profano. Então eu te faço uma pergunta, querida irmã, que insiste em afirmar que não há pecado em se mostrar nas redes sociais com trajes íntimos e muitas vezes quase seminua, quando esse consentimento vem também do seu marido. Há santidade em uma mulher grávida, vestida de calcinha e sutiã, expondo a sua barriga? Bem, diante disso tudo precisamos reconhecer. Mesmo que o marido concorde com a exposição de sua esposa em trajes íntimos, mesmo que ele esteja grávida, isso não anula o fato de que é pecado. Nesse caso, ambos pecam, marido e mulher. Estamos chegando ao final deste vídeo e eu espero que até aqui você tenha compreendido uma verdade importante. Sim, é pecado quando uma mulher se expõe nas redes sociais com trajes íntimos, roupas que deveriam ser reservadas apenas para o momento de intimidade com o marido, dentro do casamento. A gestação não muda essa realidade. Estar grávida não é uma licença para a sensualidade, nem um motivo para abrir mão da modéstia. A santidade no vestir e no agir continua sendo um chamado de Deus para todas as fases da vida da mulher cristã. E eu quero te fazer um convite. Deixe seu comentário aqui embaixo. Você concorda que precisamos buscar mais santidade no vestir, no agir e até no que postamos nas redes sociais? E você também tem visto estes tipos de ensaios sensuais com mulheres de sua igreja? E o que você acha a respeito? Escreva sua opinião, eu quero muito ouvir você. E lembre-se, roupa não leva ninguém para o céu, mas quem é do céu sabe como se vestir para agradar a Deus, e não aos homens. Se esta mensagem falou ao seu coração,
curta e compartilhe este vídeo. E que a graça e a paz do Senhor estejam com você e sua família.